Hoje, nós queremos dar as boas-vindas a nossas companheiras desse trabalho dessa manhã, Simone Crema. Bom dia, minhas irmãs. Sejam Bom dia. bem-vindas. Bom dia. Obrigada. Um Bom prazer. dia. Prazer. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre vocês para o pessoal que ainda não conhece. Essas nossas irmãs são da Casa Espírita Leocádio José Correia, lá do Estreito, no continente. Nós estamos falando de Florianópolis. E elas são coordenadoras do Departamento de Artes da Casa, mas também fazem parte da 14ª URI. A 14ª URI, ela engloba toda a região do continente e das cidades próximas que fazem parte da Grande Florianópolis. E elas coordenam a parte de artes desta região. E elas costumam evangelizar através da arte. E essas palestras delas são musicadas. Tanto na Casa Espírita como em eventos, elas fazem esse trabalho lindo, muito bonito, que hoje nós vamos ter oportunidade. Durante toda essa apresentação dela, se vocês tiverem interesse de fazer alguma pergunta, vocês coloquem no chat, que no final nós vamos transmitir a elas perguntas referentes ao tema Desafio da Convivência e o Evangelho. Então, eu passo a palavra a vocês e, de novo, sejam bem-vindas. Boa palestra. Obrigada, muito obrigada. Bem, então, vamos falar sobre o desafio, né? Mas antes da gente falar, vamos cantar uma música, né, Crema? Tocar uma música. Essa música aqui é A Voz do Coração, da Marielza Tiscati, amiga nossa lá do conterrânea, né? Conterrânea, que a Marielza não conhece a gente pessoalmente. A gente fala, amiga nossa, a gente é que é amiga dela, ela nem sabe. Mas vamos tocar a música aqui da nossa irmã querida. Vamos lá, Crema. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar para dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar para sair um voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. Obrigada, Crema. Então, nesse momento, nós pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa tocar os nossos corações. Que possamos, Senhor, num só pensamento, vibrar em benefício a todas as famílias e todos os lares,
em especial aqueles que se encontram em desarmonia, que necessitam de amparo, de luz, de entendimento, esclarecimento, de socorro. E oramos aquela prece que tu nos ensinaste, Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos conversar um pouquinho sobre a família. Pergunta primeira é como é que a gente está nos nossos relacionamentos familiares, né? Como é que a gente está conseguindo viver ou conviver nesse período de aprendizado, de transição? Nós estamos passando por um período de transição planetária, né? Então, em períodos de transição, os desafios eles são mais frequentes. E esses desafios eles são comuns. Então, nesse período agora, o chamamento é geral para uma convivência mais estreita. E com essa convivência mais estreita, é natural também que os atritos e as dificuldades se manifestem com mais frequência. Aí vem a pergunta: como é que nós estamos convivendo com os nossos familiares? Como é que está sendo como é que está sendo a qualidade dessa convivência? Normalmente, é muito comum mesmo a gente querer que o outro apresente características que nós esperamos. E na maioria das vezes a gente esquece de apresentar essas características. Então, se nós queremos que o outro seja paciente, que seja tolerante, que seja amoroso, que seja compreensivo, que perdoe, se nós esperamos isso, em contrapartida, nós esquecemos que nós também precisamos apresentar essas qualidades. E se nós ainda não temos, precisamos desenvolver. E é justamente por isso que nós estamos nessa convivência tão estreita agora. As coisas não acontecem por acaso. Tudo que acontece no mundo e na nossa família estão sob a égide divina. Então, Deus autoriza todas as coisas com o único propósito de ajudar a sua criação. A criação, não é só o homem, né? Ajudar a sua criação a evoluir. E nós fazemos parte dessa evolução. E para esse desafio, para ajudar a melhorar a nossa convivência dentro desse desafio, nós temos o apoio e o amparo do Mestre Jesus, nós cristãos, né? Estamos falando especificamente para os cristãos. Sim, porque todo espírito ele é cristão. Nós somos amparados pelo Evangelho de Jesus, né? Então, Jesus nos deixa o legado do Evangelho para nos orientar diante das dificuldades e desafios da vida. Então, ele tem lá um ensinamento que a gente já está craque em saber, mas ainda temos muita dificuldade em praticar, e que resume todo o seu ensinamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, ou como a nós mesmos, é um dos maiores desafios que nós temos. Primeiro, porque a gente se ama equivocadamente, né? E às vezes a gente nem se ama. Temos aí algumas práticas de
de autopunição, de culpas, uma série de conflitos internos ainda que precisamos resolver. Então, alguém com dificuldades internas também terá dificuldades de relacionamento. Então, nesse ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, passa pelo auto-amor. Então, nós necessitamos resolver nossas questões internas, porque elas se refletem nos nossos relacionamentos, na qualidade desses relacionamentos. Então, achar que está tudo ok com a gente e está tudo errado com o outro é um equívoco muito grande. Se nós ainda estamos nesse processo ilusório de achar que só o outro está errado e nós estamos certos em tudo, num mundo de provas e expiações, segunda fase evolutiva do planeta, onde a ignorância ainda impera e nós fazemos parte desse mundo, tem alguma coisa em nós que precisa ser esclarecida e muito ainda, né? Então, agora, para a gente dar uma relaxada, enquanto isso que a gente vai refletindo, nós vamos cantar mais uma música. Nós vamos cantar aquela música Pedro, né? Porque o Pedro, assim como os outros apóstolos, Pedro também era muito duro. Mas a diferença dos apóstolos para a gente é que eles queriam melhorar. E às vezes a gente não quer melhorar, a gente quer que o outro melhore, porque a gente acha que a gente já está ok. Mas a gente precisa entender que nós precisamos melhorar. Os apóstolos tinham características muito difíceis. Pedro tinha, João, Tiago, eles tinham, como nós. E eles conseguiram. Pedro foi ensinado por Jesus a perdoar 70 vezes, 7 vezes. A gente também precisa desenvolver essa virtude. Enquanto a gente pensa, a gente vai cantar essa música aí. Vamos lá, que música. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedras, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no outro já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, valindo negação. Louvo a vida e tomo pela tua mão. Crê te levarei onde não queres ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Sei que eu te farei um pescador
de homens. Se perseverares, serás Cefas Pedra. Obrigada, Cristo. Então, voltando aqui às nossas reflexões, período de transição, desafios da convivência, dificuldades que nós temos internamente e que muitas das vezes elas se refletem nos nossos relacionamentos. Então, já dá para a gente começar a pensar aí que a gente precisa se olhar por dentro, né? Aquelas cobranças que a gente faz em relação ao outro, a gente precisa dar uma olhadinha dentro da gente e ver por que a gente está cobrando tanto. E será que a gente também não está precisando se melhorar? E por que a gente está querendo tanto receber? Se a proposta do Cristo é dar, né? Jesus disse assim: eu vim para servir. E nós somos cristãos. Nós viemos para servir. Nós estamos aqui com uma proposta diferente. Nós encarnamos com uma proposta de evolução. E essa evolução se faz através do serviço. E o primeiro grupo ao qual nós servimos é o grupo familiar. E às vezes a gente não está afim de servir. A gente está mais afim de ser servido mesmo. Então, a família, a gente às vezes vê a nossa família como o meio de nos servir. Ou então a gente até serve a família, mas exige que ela corresponda às nossas expectativas. Né? Então, vamos nos lembrar um pouquinho de Jesus. Como é que Jesus agia, né? Bom, ele servia a humanidade, ele socorria aqueles que necessitavam, ele esclarecia mentes, ele retirava e retira, né, o homem das sombras, da escuridão, da ignorância. E a pergunta que nós fazemos agora é a seguinte: em que momento Jesus exigiu retorno para o seu serviço, para o seu servir? Em que momento ele exigiu dos apóstolos, daqueles que os seguiam, daqueles que o ouviam? Em que momento ele exigiu alguma contrapartida de tudo aquilo que ele ofereceu? E a gente vai observar que na sua trajetória não houve cobrança nenhuma do que ele fez. Então, se nós somos cristãos, né, que nós somos espíritas, e mesmo que não sejamos, se estivermos assistindo essa doutrinária e se nós não somos espíritas, não tem importância nenhuma, porque o bem, a prática do bem, os ensinamentos do Cristo é o que importam, né? A gente sabe que as religiões não salvam. O que vai fazer com que a gente esteja numa condição melhor é o que a gente carrega no coração, né? É a prática do bem. Então, voltando ao tema, então Jesus, ele não exigiu nada em troca. Então, como é que a gente, dentro da nossa família, nós sendo cristãos, seguidores do Cristo, dos seus ensinamentos, agimos diferente, exigindo trocas constantes desses que estão conosco nessa caminhada evolutiva, que estão ali ao nosso lado para nos ajudar no treinamento, porque a gente só desenvolve qualidades treinando. Então, os nossos familiares, eles são os nossos personal trainers, né? Para que a gente desenvolva essas qualidades na alma que a gente ainda tem dificuldade de apresentar. A gente tem dificuldade de perdoar? Então, vamos ter aí
muitos embates familiares. Vamos conviver com pessoas difíceis, filhos difíceis, pais difíceis, irmãos difíceis, noras, sogras, primos, agregados difíceis, porque nós temos ainda a dificuldade da prática do perdão. Então, obviamente, se nós somos pessoas que carregam rancores, ressentimentos, e a gente precisa aprender a perdoar, vamos conviver com pessoas que estão o tempo inteiro nos ajudando, nos lembrando que a gente tem que desenvolver essa qualidade. Então, serão para nós pessoas difíceis. Se nós temos dificuldades do desapego material, nós vamos conviver com pessoas que exigem que o tempo inteiro nós utilizemos as nossas questões financeiras. Então, às vezes, a gente fica chateado que tem que gastar dinheiro com fulaninho. Fulaninho sai muito caro, ou é através de doença, ou fulaninho vive desempregado, ou não consegue arrumar emprego, e a gente tem que despender financeiramente para poder ajudar aquela criatura que está sempre precisando de ajuda. E é o dinheiro que é meu e eu não quero dividir, porque nós precisamos aprender o desapego material. E através dessa convivência familiar, nós vamos trabalhando esse apego, porque a gente precisa ajudar o outro e, através dessa prática, a gente vai desapegando sem perceber que nós estamos desapegando. E assim outras tantas dificuldades que nós temos no relacionar, que nós enxergamos como dificuldades, na verdade, nada mais são do que oportunidades de aprimoramento. Então, meus irmãos, como cristãos, se nós ressignificarmos o nosso relacionamento, entendendo e praticando o Evangelho dentro do lar, nós vamos perceber que a nossa vida vai se tornar mais leve, vai ser melhor. E também olhar para dentro da gente e ver o que a gente precisa melhorar. Ao invés de exigir que o outro dê o tempo inteiro, você tem que dar isso, você tem que fazer isso, você, olhemos para dentro de nós para que a gente perceba o que é que nós podemos dar, ter a condição de dar. Né? O que está faltando? O que nós precisamos dar? Porque o ensinamento do Cristo é a doação, e não é o pedido, o pedir. Quando a gente entende que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, a graça se manifesta. Porque o amor, diferente daquilo que é material, ele abunda quando a gente dá. E aquilo que é material, quando a gente dá, ele vai acabando, né? O amor não, o amor é diferente. A gente precisa compreender e praticar isso com mais frequência. Então, esse momento aqui de transição planetária que a gente está vivendo, momento de pandemia, que a gente está sendo obrigado a conviver mais, é um momento de oportunidade de renovação interior. Nós estamos tendo a oportunidade da autorreflexão. Como é que nós estamos reagindo ou agindo? Nós estamos, na nossa convivência doméstica, apenas reagindo, ou realmente nós estamos agindo positivamente para que a gente tenha uma qualidade de vida familiar melhor? Estamos construindo a paz dentro de casa ou estamos estabelecendo a guerra? Estamos doando o nosso melhor dentro de casa ou estamos permitindo que as nossas imperfeições morais se manifestem com mais intensidade? Estamos sendo bons exemplos para os nossos filhos e familiares ou estamos sendo referências negativas para esses que convivem conosco? Como cristãos, como espíritas, como religiosos, que tipo de exemplo nós estamos sendo para aqueles que estão ao nosso redor? É importante a gente refletir sobre isso. Que a paz, ela não se estabelece de graça, né?
ela depende de muito, em muito de nós. É construção da paz. Então, não é a gente esperar que ela venha, né, que ela chegou assim. Não, ela não chega assim. Depende da gente, do esforço particular de cada um. O outro não colabora, mas eu vou colaborar, nós vamos colaborar. Porque nós já estamos conscientes da nossa tarefa. O outro não está, a questão é de cada um. Mas nós já estamos conscientes da nossa tarefa e nós seguiremos adiante. Precisamos construir a paz dentro de nós. E não esperar que ela se manifeste lá fora. O fulaninho está, aonde ele chega, ele cria uma situação difícil. Ótimo. E por que que eu permito que essa situação difícil se manifeste dentro de mim? Porque lá fora nós não conseguimos administrar. Mas dentro de nós, quem coordena dentro de nós somos nós. Nós somos os administradores das nossas emoções, ou pelo menos deveria. Então, se o fulaninho desorganiza lá fora, aqui dentro, desorganiza se nós permitirmos. Precisamos ter essa noção. E com essa noção, nós vamos aprendendo a nos educar emocionalmente. E assim nós estaremos, sim, colaborando para a construção da paz. Então, se a desarmonia se manifesta lá fora, dentro de nós ela não se manifesta. E automaticamente e lentamente a paz há de se manifestar ao nosso redor. Enquanto a gente pensa sobre a paz que a gente pode ajudar a construir ou permanecer firme nessa construção, a gente vai cantar mais uma música, Quando Penso em Jesus. Vamos lá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo, sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Ai, 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 ai,
Jesus ajuda a gente a melhorar tudo dentro de nós, tudinho, né? Quando a gente tiver com essas dificuldades nossas aí, da gente se olhar, se perceber, Jesus ajuda nesse processo. Peçamos ajuda sempre. Utilizemos a prece. A prece é um recurso muito poderoso. Às vezes a gente esquece ou acha que não vai. Vai sim. Quanto mais nós fizermos uso dessa ferramenta, mais nós iremos perceber que nós seremos ajudados, né? É simples, de graça, a gente pode utilizar em qualquer momento, né? Pode ser em silêncio, pode ser falado sozinho com outras pessoas, enfim. É uma ferramenta que a gente pode utilizar de qualquer forma, em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Basta querer. E tem sempre resposta. Não existe prece que não fique sem resposta. É bem verdade que às vezes a gente faz uns pedidos que são um pouco, né, esdrúxulos. Então, não significa que a gente vai ser atendido em tudo. Então, se a gente faz pressa para ganhar na Mega Sena, então fica um pouco complexo o negócio aí, né? Então, que eu queria ganhar na Mega Sena para poder ajudar o orfanato. Eu queria ajudar não sei o quê. Eu vou fazer. Então, assim, não precisa ganhar na Mega Sena para ajudar. Nós podemos utilizar os recursos que nós temos, qualquer coisa que nós temos, e colocar a serviço de alguém, começando dentro da nossa família, que às vezes a gente quer fazer lá fora, mas a gente não quer fazer aqui dentro, né? E a caridade começa dentro de casa. A construção começa dentro de casa. Então, se a gente quer fazer a caridade, não precisa ganhar na Mega Sena fazer. Começa a fazer dentro de casa. Comecemos nós a fazer dentro de casa. Mais tolerância, mais paciência, mais compreensão. Também façamos a caridade para nós mesmos. Não é aquela caridade de querer tudo para a gente. É a caridade de querer aprimorar as nossas qualidades, desenvolver qualidades morais. E isso requer, muitas das vezes, sacrifício. Mas se você acabou de falar para a gente se cuidar, né, ter mais atenção, mais carinho, mais respeito com a gente, é verdade. E esse respeito com a gente significa, muitas vezes, renunciar a desejos que nos levam a situações futuras de muito sofrimento. Isso é caridade para conosco, né? Parece um contrassenso, mas não. Então, assim, aquilo que vai, em função da renúncia, nos causar sofrimento agora, no futuro, certamente nos trará muitas alegrias. Então, qual é o roteiro que a gente precisa fazer ou seguir para ter essa certeza? É o Evangelho do Cristo. Então, a gente segue o roteirinho dele, é a receita que a gente precisa para saber se a gente está indo no rumo certo ou não. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Estamos nos esforçando para desenvolver qualidades morais? Sim, estamos no rumo certo. E essas qualidades morais, nós fazemos bom uso para com os nossos semelhantes? Sim, estamos no rumo certo. Fazemos com o próximo ou não fazemos com o próximo aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco? Estamos indo no rumo certo. Estamos fazendo ao próximo, doando ao próximo o amor que nós gostaríamos de receber? Sim, estamos seguindo no rumo certo. Então, é bem simples, né? Apesar de nós acharmos muito complicado, mas é simples. Como o orgulho e o egoísmo ainda são chagas muito presentes em nós, a gente acha que o negócio é muito difícil, mas não é não. É muito desafiador. Não, vamos começar. Se a gente já começou, a gente persevera. Se a gente não começou ainda, então iniciemos agora. Peçamos força. Força, Jesus, que a gente há de conseguir. Então, agora a gente agradece o carinho, a atenção dos irmãos que estão com a gente até agora, pedindo para que Jesus esteja em seus corações. A gente vai encerrar com a música e entregar para a nossa irmã Elaine. Então, vamos lá, que é a música. É a nossa música do Francisco de Assis. Temos ela aí?
Não? Aqui? Então deixa, a gente toca o outro ali, para não... Pega aí. Tem outra pastinha aí que é essa aqui. Vamos lá. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando